E aí, tranquilo? Então, eu fiz o comparativo da RX 580 versus a GTX 960 e antes de irmos para os testes, falar sobre o meu computador. O meu computador é um Xeon E5-2450V2 de 2.5 GHz de clock, 16 GB DDR3 de 1333 MB, 2 SSDs e assim, apesar do Xeon ser uma limitação no meu computador, as placas elas performam de forma semelhante até na quantidade de uso e de VRAM. Então, o Xeon, apesar de ser um pouco fraquinho, ele não foi o limitador dos testes. Aqui eu testei colocando ele no básico do que ele faz e as placas fazendo a maior parte do processamento. Apenas no Elden Ring nós vemos que tem sim uma limitação do próprio Xeon. Então, vamos lá para os testes. Começando pelo Marvel Rivals, ele tá no modo janela sem bordas, no baixo com FSR 3 ligado no ultra desempenho. A RX 580 conseguiu performar 40 FPS de média, eu vendo ali o pior quadro que ela chegou a 35 FPS. Ela consegue na maioria dos mapas manter o FPS tranquilo, sobe às vezes para mais dos 40 FPS, mas aí a média dela é 40, ela é o que ela empurra. Já a GTX 960, ela empurra aí um total de uma média mais ou menos de 30 FPS, tendo um dos piores casos que eu vi, ela chegando a 27 FPS. Ela dá um mais stuttering do que a RX 580, principalmente e especificamente no Marvel Rivals, por causa que ela só tem 4 GB de DDR5, ou seja, ela só tem 4 GB de VRAM. Isso é muito pouquíssimo, principalmente no caso do Marvel Rivals, em específico, é muito prejudicial porque ele chega a consumir 4.2 GB, 4.1 GB de VRAM, então ela acaba sofrendo um cortezinho. Já a RX 580, por ter 8 GB, consegue ir tranquilo empurrando aí os quadros, mesmo estando numa resolução ok. Próximo teste eu fiz no Overwatch 2, jogando também em janelas sem borda, DirectX 11, FSR 2.2, com tudo no baixo, mas as texturas no médio. Isso não é um problema, apesar da VRAM dela aqui ser menor, porque o Overwatch chega a consumir no máximo 2.5, 2.8 de VRAM, então não consome muito. No caso do Overwatch, a RX 580 performou em 115 FPS de média, tendo um dos piores quadros que eu vi ali em 80 FPS. Na maior parte dos mapas elas vão performar bem, tá? Isso são em momentos específicos. Às vezes quando uma treta tá muito grande, muito poderzinho na tela e ele dá uma caída aí. Já a GTX 960 aqui, ela performou em médias 100 FPS. Ou seja, perdeu 15 FPS aí para a RX 580. Tendo o pior caso dela aqui em 70 FPS. Não é tão ruim, porque é um momento que baixa, mas estabilidade dela é muito boa. A RX 580 tem uma estabilidade boa, mas a GTX aqui ela até que tem uma estabilidade bem legal também. Já indo para o terceiro teste, que é um jogo mais pesado, é o Elden Ring. Ele é travado a 60, mas as placas performaram 40 FPS. As duas performaram 40 FPS. Isso porque a limitação já não está sendo mais as placas, passa a ser o Xeon. O que a diferença do pior quadro entre elas foi 5 FPS. 580 fez 75 FPS pior quadro, ela fez 30 FPS pior quadro. Então assim, a estabilidade no Elden Ring é boa, porque a VRAM chega a no máximo 3.5, 3.8, então ela não puxa tanta VRAM e isso não prejudica a RX 580. Como eu falei, aqui o problema passou a ser o Xeon. O jogo foi testado em Full HD, aqui sim, Full HD, tudo no baixo com anti-serrilhado no alto, que deixou o jogo bem bonito. Mas, mesmo com anti-serrilhado e tudo mais, elas conseguiram performar 40 FPS, ok, com estabilidade ótima. A RX 580 fez 35 FPS no pior caso, enquanto a GTX 960 fez 30 FPS no pior caso. As placas de vídeo com certeza aguentam tranquilamente esse FPS, apesar de que elas ficarem 100% de uso o tempo todo praticamente. Elas caíam por 70, 80 quando os Xeon davam um engasgado, um stuttering ali, mas elas empurram muito bem o Elden Ring e tem estabilidade muito boa. Ou seja, o que vai determinar
qual placa de vídeo é melhor do que a outra. Sim, em processamento bruto não tem comparação, a RX 580 performa melhor do que a GTX 960, mas em relação a preço, custo e benefício, vemos aqui que a GTX 960 ela tá uns 20, 15 FPS atrás, no pior caso 30 FPS atrás da RX 580. Entretanto, eu consegui essa daqui a R$200 mais barato do que a RX 580. A RX 580, nas últimas pesquisas que eu fiz, ela tá na média de R$700. Vamos considerar R$600, melhor caso. Já a GTX 960, especificamente este modelo aqui, que é a OC, ela tá saindo aí por uns 450. Essa aqui eu consegui por 400, mas chega a bater uns 500. Então, nesse caso, a RX 580, tendo R$100 de diferença, é preferível. Até porque ela vai entregar mais quadros e ela vai conseguir subir um pouquinho ali no Full HD, no médio, jogando algumas coisas por baixo. Enquanto ela aqui é Full HD baixo, travado, ela não vai ir pro médio. Se a diferença tiver 150, R$200 a mais, que é o que tá aparecendo hoje no mercado, GTX 960 sem problema nenhum para jogar. No caso de jogar e gravar no mesmo computador, não. GTX 960 não dá conta, ela vai travar. A não ser que você grave em 720p. Se você quiser gravar Full HD, ela não vai dar conta. O codec dela é bom, é ótimo, vai servir para o que eu quero fazer no futuro. Para você gravar e jogar no mesmo PC não dá, porque ela tem um processamento limitado, ou seja, ela vai processar muito mais o jogo, óbvio, do que a gravação, e ela vai acabar tendo uma performance menor e isso vai travar os seus últimos quadros. Mas ela trabalha muito bem. Ela é ótima, serve muito, super fria, então é isso. R$200 de diferença, GTX 960 tá ok. Baixou disso, RX 580 sem sombras de dúvida, mesmo sendo essa de 2048 Stream Processors. Bom, eu não espero ter ajudado ninguém, porque ninguém deve comprar essas placas aqui, deve comprar placa melhor. Mas se tiver na dúvida, valeu o comparativo, é divertido fazer isso daqui, então é isso, valeu.